Hoje, 10 de novembro de 2016, às 14h45, começamos a registrar o depoimento de Vera Lúcia Correia, a Verinha, para o projeto Memórias dos Portelenses, do Departamento Cultural da Portela. Dona Vera, boa tarde. Boa tarde. A senhora poderia começar nos dando seus dados biográficos? O nome completo? Vera Lúcia Gonçalves Correia, filha de Orquideia Maria Gonçalves Correia e Miguel Correia. E a data de nascimento? 17 de outubro de 1947. A senhora nasceu onde? Eu nasci aqui em Madureira, na capital do samba, do outro lado. Nasceu em casa? Na rua, nasci em casa, de parteira, era Travessa Santos, 89, Madureira. Sim. E a minha parteira é uma coincidência. Ela, Dona Tereza, ela era esposa de Galdino Fernandes, que foi um dos grandes do samba também, então, presidente da Paz e Amor, e ela se tornou minha madrinha de crisma. Uhum. E eu tinha um carinho todo especial com ela e com ele. Bacana. Fala um pouco da sua família. A senhora teve irmãos? Tem um irmão, chama-se Carlos Miguel Correia, e que me deu 3 sobrinhas lindas. O nome delas? Tainá, Tayana e Tailisa. Sim. A Tainá é minha filhada. E eu, uma peculiaridade, eu fiz música para todas elas. Bacana. Tem uma música que é das gêmeas, porque a Tainá e a Tayana são gêmeas. E tem uma música para a Tailisa. Seus avós, você recorda do nome? A avó, lembro, Aida Lopes Gonçalves e Ciro Gonçalves. Esses são os maternos ou paternos? Esses são da minha mãe, pais da minha mãe. Certo. E pais do meu pai, Felipe Correia e Maria dos Santos Correia. Uhum. Então a infância da senhora foi em Madureira? Toda em Madureira. E interessante também que na época, o Natal ainda estava na ativa aí no Jogo do Bicho, e eu, como toda criança, eu achava aquilo bonito. Eu não entendia muito, né? Mas eu achava legal. Até tinha um perna de pau que pulou o muro da minha casa, caiu lá dentro, para a gente esconder ele. Mas aí, eu e as outras crianças, nos juntávamos de bicicleta e íamos andando. Quando a gente via a polícia chegar, a gente corria de bicicleta para avisar o Natal. E onde era o ponto dele? Era na Travessa Santos que eu te falei. Ele, quando estava o bicho, a polícia estava muito dando em cima deles lá em Madureira, bem no lago. Sim. Eles se escondiam lá na Travessa Santos. Sim. E a formação escolar da senhora foi onde? Olha, eu comecei o meu primário na Escola Cardeal Arco Verde, é uma escola pública que tem em Madureira do lado de lá. Por isso é que eu me tornei jornalista. Aí fiz o primário nessa Escola Cardeal Arco Verde, o ginásio no colégio no MEA chamado Colégio Barcelos Costa. Como meus pais não tinham muito dinheiro, então por isso que eu digo que o samba é bom para tudo. Através do samba, eu conheci um rapaz chamado Hugo, que deu uma bolsa de estudo para mim nesse colégio. Aí eu fiz o ginásio. Terminando o ginásio, eu já estava trabalhando, aí paguei meu curso de contabilidade na Escola Cristo Rei, em Vaz Lobo. Da Cristo Rei, eu fiz o vestibular e passei para fazer jornalismo na universidade da Suam, em Bom Sucesso, e me tornei jornalista. Sim. A senhora se formou em que ano, você recorda? O ano não estou bem lembrada não, mas eu já me formei com uma certa idade, porque eu não era muito chegada a estudar depois que fiz o 2º grau, não. Eu queria só saber de Portela, de samba. Aí minha mãe, para me dar um exemplo, que eu guardo carinhosamente até hoje esse exemplo, ela foi estudar e fez 2 cursos, tornou-se professora e tornou-se contadora. Aí eu vendo aquilo, fiquei com vergonha, fui estudar também e me formei jornalista. Legal. Senhora, os avós da senhora os avós não, desculpa, os pais da senhora eram naturais do Rio de Janeiro? Todos 2 naturais do Rio de Janeiro. E os avós também, todos os avós eram do Rio de Janeiro? Todos do Rio de Janeiro. Não tinha ninguém de fora do estado? Não, só minha bisavó, que era de Itaperuna. Mas meus avós não, eram daqui. Entendi. E o primeiro contato da senhora com a cultura do samba e do carnaval, como é que foi? Eu tinha na época 10 anos de idade e minha avó era baiana da escola de samba Paz e Amor, que tinha lá em Bento Ribeiro. Então eu fui crescendo ali no Paz e Amor. Aos 13 anos tinha uma ala chamada Dragões da Aristocracia, que pediram à minha avó para eu sair, como naquela época se usava muito, mascote de ala.
Então eu fui ser mascote dessa ala. Aí foi aí que eu comecei, aos 13 anos de idade, a sair na Paz e Amor. Paz e Amor. E então a senhora disse que a avó da senhora era baiana? Era baiana. Paz e Amor. Qual era a avó? Como era o nome dela? O nome dela era Ida Lopes Gonçalves, apelido Didi. Didi. E era mãe do seu pai ou da sua mãe? Mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. E a sua mãe também participava da Paz e Amor? Minha mãe foi porta-bandeira da Paz e Amor também. Durante muito tempo? Durante muito tempo, até os 19 anos, quando ela casou. Aí meu pai não gostava muito de samba, preferiu que ela parasse de desfilar. E ela ficou fora, né, de ser porta-bandeira. A senhora falou do seu Galdino, né, que era o seu Galdino era o presidente da escola de samba Paz e Amor, casado com a dona Tereza, que era minha madrinha de crisma. Sim, ele era uma liderança assim dentro da escola. Ele era, não só na escola, como em várias outras escolas gostavam muito dele na época. Eu me lembro que eu era mocinha e ele levava a minha avó e algumas pessoas com ele, a esposa, para irmos na escola de samba acadêmicos do Salgueiro. E eu ia lá no alto do Morro do Salgueiro. Foi assim que eu conheci o Salgueiro, a sede grande do Salgueiro lá do Morro. Eu conheci através de Galdino Fernandes. A senhora se lembra das cores da Paz e Amor? Paz e Amor era azul, esse azul aqui, e amarelo cor de ouro. E onde que ela era sediada, a escola de samba? Olha, eu não sei, eu não me lembro agora o nome da rua, mas era em Bento Ribeiro. A senhora se recorda de que lado de Bento Ribeiro? Bento Ribeiro, perto da igreja de Santa Isabel. Tá certo. E quem morava ao lado do Paz e Amor era a mãe do Tijolo. Eu conheci o Tijolo, ele era rapazinho, eu menininha, lá na Paz e Amor. Depois, quando eu cheguei para Portela, reencontrei o Tijolo aqui. Justamente isso que eu queria perguntar, se a senhora se recorda de figuras, de pessoas relevantes lá da Paz e Amor. Paz e Amor, não, Paz e Amor eu só me recordo mesmo do Tijolo e do Davi do Pandeiro. O Davi também era de lá? Na Galeria da Velha Guarda. Ele também era de lá? Já saiu lá também, já desfilou lá. Por acaso se recorda de algum samba da Paz e Amor? Ou samba de terreiro, ou samba de enredo? Tem um que eu lembro, um pedacinho só para você escutar. Paz e Amor, Reino da Fraternidade, Academia do Samba, saudar a localidade. É uma turma de sambistas com os seus clarins, chamando a mocidade local para fazermos o nosso carnaval. Bacana. Isso era samba de terreiro, Samba de terreiro, da Paz e Amor. antigamente se usava samba de terreiro, né? Você recorda de que é o compositor? Agora não, agora é muito pouco, né? Quase não se vê-se mais samba enredo, né? Sim. E a senhora então começou a desfilar na Paz e Amor com 13 anos? Com 13 anos. 13 não, anos. um pouquinho antes, com 10 anos mais 10 ou menos anos. de idade. E ficou lá até que idade? Até uns 16, não, 16 não. Eu fiquei acho que até uns 15 mais ou menos. Sempre saindo em ala lá? Sempre saindo em ala. Sim. Nessa ala que eu falei, Dragões da Aristocracia. Dragões da Aristocracia. Aí vim... A partir daí foi para onde? A partir daí eu fui para a União de Jacarepaguá, porque o meu pai comprou um apartamento em Jacarepaguá, nós fomos morar em Jacarepaguá. Então, o que acontece? Aí o Aloysio Domingos da Cruz, tio do Arlindinho Cruz, convidou a minha avó, a Ida Lopes Gonçalves, para ser secretária da União de Jacarepaguá. Aí eu fui com ela para a União. Lá nós encontramos uma figura maravilhosa, Paulinho da Viola. O Paulinho era de lá. Era de lá. O Catone também, que já faleceu, era de lá também. E como é que foi um concurso que a senhora ganhou, né? Embaixatriz do Samba. Embaixatriz do Samba. Esse foi um concurso idealizado por um jornal que eu acho que nem existe mais, chamado Luta Democrática. Então foi através do Paulo Francisco, José Carlos Neto, que me convidaram, e Luiz Carlos, que já é falecido, me convidaram para participar, e eu fui a segunda colocada no concurso de embaixatriz do samba nessa época. Sim. Da União de Jacarepaguá. Mas como é que era esse concurso? Esse concurso, ele tinha que eleger a menina que sambasse melhor, que falasse bem, que se expressasse bem, e eu consegui o segundo lugar. Representando a União de Jacarepaguá. A União de Jacarepaguá. O primeiro lugar ficou com a Mangueira. Na época foi uma confusão danada, porque o pessoal dizia que a Mangueira ganhou porque era Mangueira.
Eu não quero me envolver nesse mérito. Porque era uma escola grande. Não, porque era uma escola grande e a minha era uma escola pequena, mais humilde, né? Mas tá bom, vice-campeã tá ótimo. Tá bom. E na União de Jacarepaguá, a senhora desempenhou que papéis? Saía em que segmentos? Na União de Jacarepaguá, eu saí de passista quando era jovenzinha. Depois, o Aloysio me convidou para ser uma espécie de locutora da escola. E isso é que me fez vir para Portela, porque eu estava uma época lá no microfone fazendo a locução e convidei Vilma Nascimento e Osmar José do Nascimento, o Mazinho, né, o filho do Natal, e a Vilma, que foi nossa grande porta-bandeira, para nos visitarem lá na União de Jacarepaguá, e eu quis homenageá-los. E a Vilma ficou muito impressionada. Então ela me fez o convite para que eu viesse para Portela. Foi aí que eu resolvi aceitar o convite. Mas aí ela e o seu Natal tiveram que ir lá na minha casa pedir aos meus pais, que naquela época o samba ainda era meio marginalizado, não tanto como ficou no início, né? Mas aí meu pai tinha medo que eu viesse. Aí ele só consentiu porque o seu Natal e a Vilma ficaram responsáveis por mim. Certo. Eu tinha 19 anos de idade, ainda era jovem, né? Entendi. Aí eu vim com todo carinho, feliz da vida para Portela. Entendi. Então isso é meados da década de 60, né? Isso. E lá da União de Jacarepaguá, a senhora se recorda de algum samba? Ou de desfile? Tem um que o Paulinho da Viola gravou. União de Jacarepaguá é uma agremiação que saúda de coração Império do Marangá, aprendizes de Lucas, Capela, unidos da Tijuca, uma cidade independente, Cartolinha de Caxias, Império Serrano com muita gente, acadêmicos de Vaz Lobo, União do Centenário, Oswaldo Cruz, que é a Portela, sabem apresentar cenários. E samba era cantado na escola? Esse samba foi sucesso na voz do Paulinho da Viola. Eu me lembro, na época, o compositor desse samba se chamava Jorge Mexeu. Ele era da rede ferroviária, maquinista. E ele ficou invocado na época, não queria que o Paulinho gravasse o samba dele. O Paulinho já estava fazendo sucesso, hein? Por que aí nós tivemos que conversar com ele. Ô Jorge, isso aí você é bom, é divulgação do seu samba. Aí que ele aceitou. Mas por que ele não queria? Pessoas muito simples tinham medo de ser roubados, de que o Paulinho roubasse o samba dele. O Paulinho ia fazer isso, o samba está lá registrado com o nome do Jorge Mexeu, né? E o do Paulinho. O Jorge Mexeu como compositor da música, o Paulinho da Viola como cantor que cantava a música. Sim, sim. E o Paulinho reconheceu, sentiu o companheiro, né, de escola de samba, né? Legal. Então a senhora já relatou o convite da Vilma e do Natal para ingressar na escola, disse que foi quando a senhora tinha 19 anos, isso, não é isso? E qual foi o primeiro desfile da senhora aqui na Portela? Tem recordações dessa chegada? Meu primeiro desfile, sinceramente, eu não lembro agora, porque passou muitos anos, né? Se lembra pelo samba enredo ou pelo desfile em si? Não estou lembrada, não. Certo. Eu vou dizer a você, porque se eu disser, eu vou falar uma coisa errada aqui, mas não lembro. Entendi. Então a senhora veio para fazer o trabalho de relações públicas. De relações públicas, porque na época era usado esse termo as pessoas que divulgavam as escolas erradamente. Aí o que acontece? Quando eu soube que não podia mais usar esse termo, relações públicas, aí eu fui para uma escola chamada ESP, Escola de Serviço Público, em Botafogo, não sei se ainda existe. E fui lá e fiz o curso de relações públicas, que me deu o direito de usar o título, né, como relações públicas, porque eu era de fato de direito em relações públicas. E qual é a diferença de relações públicas e divulgadora nesse período? Nesse período não tinha diferença, porque é o que eu falei, a ignorância do povo achava que relações públicas era para divulgar a escola, como o divulgador faz. Um é sinônimo do outro, naquela época, né? Certo. Que agora é outra coisa, relações públicas é uma coisa, divulgador é outra. Certo. E como relações públicas da Portela, quais eram as principais atividades da senhora? Como é que era esse trabalho? Era bem trabalhoso. Na época não tinha um departamento muito grande, não existia departamento social. A senhora tinha colaboradores dentro como divulgador? Tinha o Manuel Alves Vieira, esse Manelzinho, e tinha um outro rapaz que foi jogador de futebol
do Madureira Atlético Clube, chamado Laerte Pereira. De vez em quando eles estão visitando aqui a Portela. Então, na época, uma das minhas atribuições era arrumar esse salão todo. Nós arrumávamos tudo, botávamos as cadeiras no lugar e tinha um setor, que é onde é o palco agora, era ali que nós recebíamos os convidados da Portela. E a nossa atribuição era ciceronear, recepcionar as pessoas que vinham até a quadra da Portela. Uhum. E enchia muito, a gente tinha que dar cerveja para o pessoal, refrigerante, salgadinho, Sim. feito pela tia Vicentina, mãe de Natal. E tinha o barzinho da Vicentina, onde o pessoal ia se abastecer de comida, uma comida, por sinal, muito gostosa. Maravilha. Então tinha esse trabalho de receber as pessoas na quadra, mas também de divulgação da escola junto aos órgãos de imprensa. Como é que era esse trabalho? Olha, saía eu e Manelzinho, às vezes um outro colega que eu já ia esquecendo o nome dele, Jorge Pagem, íamos até a Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Roquete Pinto, Rádio Vera Cruz. Foi na época que eu conheci um grande portelense, já falecido, chamado José Carlos Machado. Não podemos esquecer esse nome. Ele, na época, o Mazinho e a Vilma ouviram uma pessoa reclamando da Portela, que não tinha divulgação. Eu não sabia que existia aquela rádio, Rádio Vera Cruz. Então, eu, Mazinho e a Vilma resolveram ir comigo até essa rádio, para a gente conhecer o tal divulgador. Chegou lá, eu sentei quietinha no estúdio, junto com o Mazinho e a Vilma, e a Vilma estava dando uma bronca nele no ar. Aí, quando ele... Mas eu não conheço essa tal de Vera. A Vilma virou para trás, eu estava atrás, agora ela está aqui. Ele ficou todo sem graça, o Zé Carlos Machado. Foi o dia que ele me conheceu. Nos tornamos grandes amigos, ele portelense que era, veio para a Portela também, entendeu? Tornou-se um dos diretores da Portela. Uhum. E recentemente ele faleceu, mas ele estava como componente da velha guarda da Portela. Da Galeria da Velha Guarda. Da Galeria da Velha Guarda, quando ele faleceu. Bacana. Ele é uma grande pessoa também. A senhora convivia bastante com o Natal, né? Tinha uma convivência muito próxima com o Natal. Como é que era essa convivência cotidiana com ele? As pessoas trocavam, até diziam que eu era uma espécie de secretária do Natal, porque eu só andava eu e ele, né? Para tudo quanto é lugar ele me levava para falar sobre a Portela. Uhum. Tem um incidente engraçado, nós fomos num programa Flávio Cavalcante, na TV Tupi. E o Flávio Cavalcante, diziam as pessoas, ele não gostava de deixar as pessoas falar, igual o Faustão faz, toma o microfone. Sim. Aí o Natal combinou comigo, ó, quando chegar lá, se o Flávio tomar o microfone de você, entendeu, de mim, que ele quer falar primeiro, você segura da mão dele e fala. E foi o que eu fiz. Assim que o Flávio Cavalcante tirou o microfone do Natal, eu peguei e falei, divulguei a Portela, falei as nossas programações. Ele não ia tirar o microfone de uma dama, né? Uhum. Aí ele deixou que eu falasse tudo sobre a Portela, depois eu devolvi o microfone a ele. Sim. E o Natal saía muito com a senhora nesse trabalho de divulgação, assim? Um outro incidente engraçado com o Natal. Nós fomos até, ele era amigo contemporâneo do Silvio Guerra. Ex-general Silvio Guerra foi comandante ali daquele quartel do Exército que tem na Central do Brasil. Então nós fomos lá, mas lá não podia entrar de carro. A Dileia, que é filha do Natal, é quem dirigiu o carro para a gente ir. Aí nós fomos, a Dileia falou, pai, eu vou ter que botar o carro aqui fora, vocês vão entrar a pé. Ele, não, eu vou entrar de carro, quero entrar de carro. Ela, ó, o senhor que sabe. Aí ela entrou. Quando nós adentramos ao Ministério do Exército, foi um tal de correr soldado, de baioneta lá, aquelas armas, né? Aí o comandante, o tenente lá responsável pelo expediente veio, pediu para parar o carro, nós saímos, ele nos levou até a sala do Silvio Guerra. O Silvio falou, Natal, você sempre criando problema, Natal. Mandou vir Guaraná para nós e biscoito de champanhe. E nós lanchamos ali de uma maneira muito cordial. Mas ele primeiro deu uma bronca no Natal, porque não podia entrar assim. Sim. E ele era uma figura interessante no Natal, né? Peculiar. O Natal era muito engraçado. Ele não sabia falar o nome da Vilma, a nora dele. Teve 2 incidentes. O primeiro incidente, quando ele conheceu ela, a Vilma dançava numa boate da época. Eu não me lembro se era o Night and Day, eu esqueci o nome agora da boate. E a Vilma dançava lá, mas ela era menor. Ela usava a certidão de nascimento
da irmã dela, da Nilza, para poder dançar. E dançava com a bandeira da Portela. Aí avisava o seu Natal, tem uma moça dançando numa boate aí com a bandeira da Portela. Ele, que isso, eu não dei ordem, eu quero ir lá saber quem é. Aí o seu Natal foi para lá. Chegou lá, era ela. Ah, mas só que ele foi com o Mazinho, filho dele. O Mazinho se apaixonou pela Vilma. Conclusão, se casaram, é pai da Daniele, né? Daniele, Deise e Dilma, são as 3 filhas e netas do Natal, filhas da Vilma e do Mazinho, que estão até hoje aí na Portela. E como é que era o jeito do Natal de se trajar, de se vestir? Ah, ele só gostava de andar de chinelo Charlotte. Quando ele usava, era difícil ele usar terno, ele não usava. Ele usava paletó de pijama, chinelo Charlotte e a calça. Sim. E era legal que ele fumava, como ele acendia o cigarro. Como é que era? Ele era maneta, que o pessoal chamava ele de maneta, que ele não tinha um braço. Então ele pegava, botava o fósforo aqui, fazia assim e acendia. Que coisa. Já aprendeu rapidinho, Uma né? prática, né? É a prática. E como é que eram os hábitos, assim, do cotidiano dele? Ele chegava cedo à Portela, ele era Olha, muito rigoroso com seus colaboradores, como é que ele era Não, com... ele era muito amigo, ele acordava, vinha pro barzinho do Nozinho aqui na Acordava estrada de cedo. Portela, acordava cedo. Aí lá ele ficava jogando carteado com os colegas dele. Depois, a parte da tarde, ele ia em casa, almoçava, aí vinha para aqui pro Portelão. Na época era Portelinha, ia para a Portelinha e ficava lá o dia inteiro com a gente. Quando adquiriu o Portelão, ele passou a vir para cá. Aí ficava o dia inteiro aqui, quando era de noitinha ele ia para casa. Entendi. 2 coisas que eu queria perguntar. A senhora se recorda onde que ele residia no Natal? Ele morava na Carolina Machado, Carolina Machado. numa vila da Carolina Machado. Entendi. Tinha um casarão ali que ele mandou construir com todos os bichos do jogo de bicho na varanda. Eram os 24 bichos lá retratados, né? Entendi. Desenhados. Entendi. Era interessante a casa dele. A piscina era lá no térreo, aliás, no térreo não, lá em cima, no 3º andar. Sim. E quando a senhora chegou a Portela, a escola ainda usava a sede que hoje chamamos de Portelinha, né? Usava. E como é que eram os ensaios na Portelinha? Você tem Olha, os recordações? ensaios eram maravilhosos. Eu fiquei deslumbrada, adorei, porque eu não conhecia bem, né? E teve uma pessoa que me recepcionou de uma maneira tão gentil que eu não posso deixar de citar o nome dela. Ela está viva até hoje, a Netinha. Netinha tinha já o grupo dela, das cabrochas que saíam com ela, né? Então, quando você chega novo num lugar, as pessoas sempre ainda te olham meio assim, receosas, né? E eu sempre gostava de andar com a minha mãe junto. Então eu vim num almoço que teve aí, que me convidaram, fui com a minha mãe. Aí a minha mãe levantou para ir pegar a comida. Algumas mulheres ficaram olhando ela meio torto assim. A Netinha sabia que era minha mãe, foi lá, não façam isso com ela é a mãe da Verinha. Aí tratou a minha mãe com todo carinho, toda deferência, e por isso até hoje, mesmo minha mãe já tendo falecido, eu guardo esse agradecimento à Netinha pela maneira como ela me recepcionou na Portela e a minha mãe também. Sim, bacana. Dona Vera, a senhora também teve aqui a função na Portela de organizadora do Conjunto Show da Portela, não foi? Tive. Como é que foi essa experiência? Olha, maravilhosa. Viajei, se eu conheço alguns países do mundo, um dos países que eu mais gostei de conhecer foi Cuba. Mas se eu conheço alguns países da África, se eu conheço a Argentina e alguns estados também do Brasil, eu agradeço a Portela, porque eu viajei isso tudo sem gastar um tostão, muito pelo contrário, ganhando. Sim, isso era na época do Natal ainda? Na época do Natal. É ele que deu essa função, ele que senhora? me deu essa função. Sim. Na época do Natal, na época do Carlinho Maracanã e um pouco depois com o Nilo também. Também. E os integrantes, você se recorda de alguns integrantes do Conjunto Show? Que Conjunto dançavam? Show, O que era esse Coca. Conjunto Show? O Conjunto Show era assim, tinha a Coca com as passistas meninas e o Valci era responsável pelos meninos, Sim. entendeu? Pelos passistas homens. A gente escolhia algumas baianas, uma parte do segmento a gente ia escolhendo. E dos mais antigos, antes dessa época Não, antigo de não. pessoas que eram integrantes do Conjunto Show? Maria Lata d'Água, Cacilda, Nega Pelé,
A gente convidava uma passista muito boa chamada Regina do Império, viajava conosco também, muitas vezes. Tijolo também fazia parte do Conjunto Show? Não, Tijolo não chegou a fazer parte. Certo. E Jerônimo fazia? Jerônimo, sempre. Sim. Jerônimo era o passista masculino mais requisitado na época. Entendi. Aquele casal que dançava gafieira, o Edinaldo Já e a Cleia. estavam fora da Portela. Você já estava fora? Eles não estavam mais quando a gente criou esse grupo. Ah, eles não estavam mais? Não estavam mais. Ah, entendi. Então a senhora disse que fez muitas viagens, né? Viajei, fui a alguns países da África e fui ao Senegal. Na África, como é que era a recepção? Moçambique. Nesses países da África, como é que era a recepção? Olha, a recepção era maravilhosa. Ao Conjunto Show. Todos nos recebiam com muito carinho, com muito respeito e juntavam os ritmos. Eu tenho uma lembrança que eu adorei quando nós fomos a Cuba. Lá, na época, era o Fidel Castro que era o responsável, né? O presidente da nação lá. E as pessoas não tinham quase que o que comer. Era muita pobreza em Cuba, na época. E o que nós fazíamos? A gente se juntava, pegava chocolate, essas coisas, dávamos de presente para eles comerem. E eles então passaram a nos amar e nos levavam lá nos nightclubs dele, aquelas coisas, a gente juntava o samba com a música de Cuba, a música cubana, era muito sucesso. Maravilha. E nesses países, onde que a Portela fazia shows? Era em clubes, em lugares nós públicos? fazíamos em feiras, essas feiras de exposições, ou então em nightclubs também. Sim. Fazíamos, dependia do país, né? Na África, por exemplo, nós fizemos muito show em boates da África, em nightclubs. Sim. Agora, já em Cuba, nós fizemos uma feira de comércio que tinha lá, que convidou a Portela para fazer. Entendi. A gente arrastava a multidão. Quando a nossa bateria começava a tocar, a gente percorria os estandes da feira. E o povo ia atrás da gente, sambando conosco o tempo todo. Era muito bom. E quem é que ia comandando a bateria? Comandando Nessa a bateria? época do Natal, por exemplo, quem é que ia comandando a bateria? Quando tinha um grupo show assim que levava a bateria, quem é que comandava? A senhora se lembra do nome do ritmista? Na época do Natal, era Mestre Cinco, Quincas. O Quincas eu não sei se faleceu, porque eu nunca mais vi. O Mestre Cinco eu sei que faleceu. Certo. Entendeu? Na época do Natal. Agora, depois, né, na época do Nilo, era o Nilo Sérgio, que está aí até hoje. Sim, né? sim. Por sinal, é um excelente diretor de bateria. Verdade. Dona Vera, conta pra gente como é que foi a construção da sede nova da Portela, né? Como é que foi a aquisição desse espaço e as pessoas envolvidas na compra da... Pois não. Na época, eu me lembro que a diretoria, a gente ficava na Portelinha, né? Lá era a nossa sede. Então, nos avisaram que o Mourão, que era um cara que tinha uma transportadora, queria vender isso aqui que é o Portelão. Aí o Natal me chamou e falou: minha filha, vamos até ali no Portelão, que o Mourão está querendo vender aquilo lá. Vamos ver se a gente compra para fazer a Portela uma sede melhor, né? Aí viemos até aqui, muita graxa, muitos caminhões. Isso aqui não tinha nada. Eu me lembro, na época não tinha nada, só tinha caminhões e graxa no chão. O que funcionava aqui? Aqui era uma transportadora Mourão. Tá. Entendeu? Então nós viemos, eu e Natal, para conhecer. Ele gostou, adquiriu, aí ele passou as obras que estavam sendo feitas, ele passou a ficar aqui diariamente, passou a ser o pouso dele. E nós resolvemos trazer algumas pessoas da época para conhecer. Trouxemos Chagas Freitas, era o governador da época, trouxemos esse menino secretário Júlio Barata, que veio também. Teve um dia que estava eu, o Natal, ele, o Amaury Jório, essas pessoas todas vieram conhecer o Portelão e gostaram. E na época, essa foi considerada a maior sede de escola de samba. Eu me lembro no dia que inaugurou isso aqui, foi uma coisa interessante. Eu estava aqui arrumando tudo, ajeitando com o pessoal, meus colegas de diretoria, resolvi ir em casa para tomar um banho e me arrumar. Quando eu voltei, estava tão cheio que não tinha como abrir o portão para eu entrar. Jogaram uma escada, eu subi pela escada, passei por cima das caixas de cerveja para poder entrar no Portelão. Encheu muito, né? Encheu muito. Madureira, só me lembro de 2 vezes Madureira lotada.
A primeira foi na inauguração do Portelão. A segunda foi na morte do Natal. Madureira chorou, o Hospital Carlos Chagas chorou, fizeram uma fila dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, todos para homenageá-lo. E foi muito lindo, né? Porque ele que tinha dado tanto de si para tanta gente, Natal foi um benfeitor. Ele ajudou muito a comunidade. Eu me lembro que na época nós tínhamos um convênio com uma comadre dele que tinha uma loja que fazia caixões, essas coisas. Toda pessoa que falecia aqui na área, o Natal é que pagava o enterro. Toda pessoa que tinha problema de remédio, precisava, procurava ele me mandava ir levar os remédios para as pessoas. Ele ajudou a muita gente na época. Eu me lembro que ele foi um benfeitor aqui do pessoal aqui de Oswaldo Cruz, Madureira, dessa área. O Natal foi velado aqui na quadra? Foi. Foi velado aqui na quadra. No dia do falecimento do Natal, me lembro como se fosse hoje. Aqui onde nós estamos, eu tinha uma salinha de relações públicas aqui. A minha salinha foi aqui. Exatamente aqui? Exatamente aqui. Então, o que acontecia? Eu chegava na janela, ficava olhando, estava cheio de gente vendendo comida, não só aqui dentro, como aqui no cantinho, como ali fora, na entrada. Pessoal vendendo refeições, que tinha muita gente. Foi um velório muito visitado pelas pessoas que o amavam. Ele foi sepultado onde? Ele foi sepultado no Jardim da Saudade. Lá em Sulacap? Em Sulacap. Tá. O corpo dele está lá. Agora não está mais, né? Mas fala um pouco mais da aquisição aqui do Portelão, das pessoas envolvidas nesse... Olha, sinceramente... Do papel da Vilma e do... Vilma e o Mazinho. Do Mazinho. Teve uma época que o presidente daquela época como ele era bicheiro, ele foi preso. O Carlos Teixeira Martins, Carlinhos Maracanã. Então, nós estávamos pagando mensalmente isso aqui. A Vilma, o Mazinho era vice-presidente na escola, recebeu o comunicado que a gente ia perder isso aqui. Aí o Mazinho procurou a Vilma e conversou com ela. Ô Vilma, eu queria penhorar a nossa casa para com dinheiro pagar as prestações, botar tudo em dia, continuar pagando até o Carlinhos sair, ele aí vai me reembolsar. Ela permitiu que ele fizesse isso. Então, é uma dívida de gratidão que poucos portelenses sabem disso, que a gente tem com Vilma Nascimento. Se nós estamos aqui hoje, agradeçamos a ela e ao marido dela, o saudoso Osmar José do Nascimento, que penhorou a casa deles para que nós até hoje tivéssemos o prazer de estarmos aqui na Portela. E a senhora se recorda outros locais onde a Portela ensaiava? A senhora acompanhou, por exemplo, Portela ensaiando no Imperial? Imperial, era muito bom, os ensaios do Imperial. Eu fingia que ia no cinema e ia para lá, os ensaios da Portela, eram muito bons. Naquela época eu era só espectadora, né? Antes de chegar à Portela, né? E a senhora acompanhou, por exemplo, o tempo que a Portela ensaiou lá no Mourisco, em Botafogo? Demais. Eu não saía de lá. Teve até um incidente engraçado. Os incidentes me acompanham, né? O Luiz Airão, que é um famoso, né, compositor, e naquela época ele não era muito conhecido. Então, o que acontece? Ele foi na Portela, que ele queria cantar um samba que ele tinha feito para a Portela. Aí, na época, o diretor que era responsável pelo microfone, que não era eu, era acho que era o Walter, não me lembro bem, não quis que o Luiz Airão cantasse. Aquilo me indignou, porque como eu era relações públicas, ele dava com essa gente toda, eu achava que ele tinha que cantar. Aí chamei seu Natal e falei com o seu Natal. Seu Natal foi comigo lá, tirou o microfone do locutor, entregou a Luiz Airão. E ele então cantou: pela porta aberta de um coração descuidado, entrou um amor em hora incerta. Olha que beleza. Foi esse samba que foi sucesso, né? E todo mundo conhece até hoje, na voz de vários cantores aí. Sim. Você já imaginou que a Portela ia perder? Ia perder um samba bonito desse, né? A mesma coisa com a AGP. Como é que foi? O AGP era um garoto da Light, ele trabalhava na Light e era compositor aqui da Portela, pouco conhecido das pessoas. E ele vivia pedindo ao Russo, que era o locutor da época, para cantar.
uma roda de samba que nós tínhamos aí na ali no Coisa da Vicentina, chamada Encontro dos Poetas. E nunca ele conseguiu a AGP. Até que um dia eu também fiz a mesma coisa. Peguei o microfone da mão do Russo, entreguei para o AGP cantou e estourou no Brasil inteiro. Você vê que até hoje se fala no nome dele, mesmo após a morte dele. Essa roda de samba que a senhora falou, Encontro dos Poetas, né? Que Encontro dos Poetas. Era importante como atividade social da escola naquela época? Muito importante, porque ali nós recebíamos os grandes compositores da Portela, como Candeia, Casquinha. Casquinha fez um samba que eu me lembro, Casquinha não, foi esse samba é do Anésio. Fez um samba lindo. Eu voltei, não sei bem por que voltei, dos lugares onde fui e dos caminhos onde andei, samba de terreiro. Sim. E fez um assim: peço ao Senhor para voltar a esta terra, para trazer paz e amor, para acabar com a guerra que destrói a natureza, aumenta a pobreza e a fome ao mundo traz. Ah, se esse meu samba trouxesse para o homem a paz, ah, se esse meu samba fosse um mensageiro da paz. Você vê que coisas lindas? Esse samba eles apresentavam nessa roda de samba? Na roda de samba, do Encontro dos Poetas. Ali nasciam muitos sambas bonitos. Também era um espaço para apresentar sambas novos, assim? Hã? Também era um espaço para apresentar sambas novos? Os compositores apresentando sambas novos. Tivemos também uma época que fizemos aqui um concurso, Festival de Sambas de Terreiro. Como é que foi isso? Esse festival, a gente ainda era lá, quer dizer, a inscrição era feita lá na Portelinha. E aí apareceu um compositor, a gente estava inscrevendo o pessoal, eu e o Coelho, que na época era tesoureiro da escola, fazíamos as inscrições. Então apareceu, a gente já estava vindo embora, apareceu um escurinho magrinho, muito sem graça, veio lá de Nova Iguaçu. Aí queria fazer a inscrição. Então o Coelho, ranzinza pra caramba, não quis fazer. Falei, deixa Coelho que eu faço a inscrição dele. Aí eu voltei, abri a portelinha, subi com ele, inscrevi, era o Dedé da Portela. Você vê quantos sambas bonitos e até sambas de enredo o Dedé ganhou na Portela. Se eu não fizesse a inscrição dele, a Portela que ia perder, né? Exatamente. Eu acho que toda pessoa que é portelense deve ter uma oportunidade de vir para a escola. Essa é a minha opinião. Nós não devemos nunca fechar uma porta para ninguém. Devemos de abrir as portas. Sim. A senhora ficou um bom tempo como Relações Públicas da Portela, não é isso? Bastante anos. Depois A senhora se recorda mais ou menos até que período que a senhora ficou como Relações Públicas? Olha... Até que década, pelo menos? Eu fiquei com mais ou menos, acho que foi o final da década de 80. Até o final da década de 80. Aí saí, fiquei um pouquinho só desfilando em aulas na Portela. Pouco depois teve teve a primeira eleição do Nilo Figueiredo. Eu nem o conhecia. Quem conhecia muito ele era a Surica. E eu era apresentadora da feijoada da Portela. Então a Surica me apresentou a ele, eu entrei para o conselho da Portela e ele me convidou também para ser diretora social da escola. Certo. E eu fiquei até eu ter o meu acidente vascular cerebral. Enquanto eu não tive acidente, eu fui diretora social da escola. Então, aproveitar que a senhora tocou na feijoada. Feijoada. Como é que surgiu esse evento? Olha, essa feijoada surgiu da Surica, o pai do Jerônimo, eles tinham ido ao enterro. Surica, o pai do Jerônimo, alguns membros da HGP. Quem era o pai do Jerônimo? O pai do Jerônimo. Argemiro do Patrocínio. Eles tinham ido ao enterro, eu não me lembro bem de quem foi o enterro. Então lá eles começaram a conversar que a Portela estava muito quieta, estava na hora de fazer alguma coisa. Então entre eles chegaram a uma coisa, o Marquinhos de Oswaldo Cruz também estava, que deveriam fazer uma feijoada. Aí conclusão, Surica e outros deram uma parte do dinheiro, geralmente as mulheres que deram, para poder comprar feijão e material para fazer a feijoada. E começamos pequenininha ali no bar da Vicentina. Uma coisa humildezinha que era o que a gente podia fazer. Eu lembro muito bem que o Marquinho ficava, antes de cantar, chamando: Salda Candeia,
saldo não sei quem, chamava todos os mortos. Aí um dia a Surica chegou para ele e falou, olha, a gente vai fazer um cemitério aqui dentro, para de chamar os mortos, vamos chamar os vivos, né? É melhor para poder essa feijoada dar certo. E realmente a feijoada foi crescendo, crescendo, chegou uma hora, uma vez que não dava mais para fazer aqui, porque não tinha espaço. Aí passamos para o salão, hoje é essa potência que você vê aí. Sim. Mas o começo foi assim. Sim, um evento até copiado, né? Um evento copiado. Copiado por todos. Já ganhamos uma vez um concurso do jornal Extra, a melhor feijoada do Rio de Janeiro. Entendeu? Bacana. A senhora se recorda quando inauguraram o busto da Clara Nunes aqui em 2011? Que agraciaram a senhora com uma medalha? Foi Medalha no Clara cantinho Nunes. ali na frente, inaugurou o busto dela, inaugurou um outro busto. Não foi só o dela não, acho que foi o dela e do Natal não. Foi um outro busto, agora eu não me lembro. A senhora conviveu com a Clara aqui na Portela? Convivi, tive o prazer de comer muito macarrão com galinha com ela. Ela adorava o macarrão com galinha da tia Vicentina. Eu então vinha com ela ali pro barzinho da Vicentina, a gente comia o macarrão com galinha e depois a gente voltava pro salão. Sim. E como é que ela era no trato? Amável, gentil, carinhosa com todos os portelenses e muito boa cantora. Sim. As músicas maravilhosas da Clara, né? Sim. A senhora, falando sobre cantar, né? A senhora esteve num grupo, né, musical formado aqui na Portela. Baianas da Águia. Como é o nome? Baianas da Águia. A senhora cantava nesse grupo? Eu era crooner desse grupo. Sim. E me lembro uma vez, nós recebemos um cara aqui, que aliás está vivo até hoje, eu gosto muito dele, Gilberto Gil. Ele era ministro na época. Ele, como ministro da Cultura, esteve aqui no Portelão. Aí, eu quando estava lá no meio do salão, que o grupo começou, eu puxei uma música, Aquele Abraço. Foi porque eu consegui tirar o ministro da mesa, ele estava comendo, parou de comer e veio para o meio da quadra, cantou comigo, com as baianas e sambou conosco. Sim. Foi muito legal. E esse grupo, quem eram os integrantes? As integrantes desse grupo? Era Integrantes, só de mulheres, né? Só mulheres. A Ivete Pereira, que é irmã do Silvinho do Pandeiro, que foi puxador. Puxador não, o Jamelão não gosta de puxador. Foi intérprete de samba enredo da Portela. A irmã dela não era. A Lisete, que era uma pessoa do povo, né? Portelense. Lisete, Joana, que faz a feijoada até hoje, ela está aí na feijoada. Eu, a Vera Lúcia, uma outra Vera Lúcia que tocava cavaco, a gente chamava ela de Vera do Cavaco. E tinha mais uma pessoa. Eu esqueci o nome da outra menina. Eu acho que não é Marli, não. Essa eu não me lembro. Era uma menina que morava lá em Nova Iguaçu e vinha. Sim. E depois participou do grupo a Gabi, que fez recentemente esse programa que tem na Globo, que está revelando cantores, The Voice. A Gabi foi do nosso grupo também. Que legal. Ela tocou cavaco conosco. Legal. E as mulheres cantavam e tocavam. Cantava e tocava, todo mundo. A Jane Carla também participou? Jane Carlas, isso, eu tinha esquecido da Jane. A Jane, filha da Ilma. Ilma foi uma grande portelense, recentemente, falecida há alguns anos, né? Foi diretora de bateria da escola, a mãe da Jane. Foi passista da escola, uma grande portelense. Sim. Aproveitando esse gancho, eu queria que a senhora falasse de portelenses que a senhora admira, de ontem ou de hoje, assim, compositores, passistas, componentes de um modo geral, nomes que para a senhora são marcantes aqui dentro da sua trajetória na Portela. Olha, uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro muito pelo trabalho que eu vi até hoje ela desenvolver na Portela, com muito amor, com muito carinho, e eu até acho que está um pouco esquecida pela escola, é a Ivete Pereira, que é a irmã do Silvinho. Outra pessoa que eu admiro muito, Jerônimo, é um grande passista que ele foi na escola e merece todo o nosso carinho. A Vilma Nascimento nem se fala, foi quem me trouxe para a Portela. Então eu agradeço estar aqui na Portela até hoje, a Vilma. A tia Surica também, que foi a pessoa que me convidou para fazer a locução da feijoada. Se não fosse ela, eu não teria feito. Um cara que eu admiro também, Marquinhos de Oswaldo Cruz, que é um cara batalhador, lutador, vive aí tentando fazer tanta coisa, é um portelense admirável.
respeitável também. Essas são as pessoas que eu mais admiro na Portela, são essas. Sim. A senhora fez também durante um tempo a locução pelo menos das orações na missa, né? Fiz sim. Também Só para chamar o pessoal, né, para sentar e tal. Sim, Sempre o padre pede, a pedido, na época era pedido da tia Dodô, comecei com tia Dodô, né, fazendo isso. Depois, como eu fazia isso com ela, me deixaram continuar fazendo, até mesmo agora que eu estou doente, de vez em quando eu faço, entendeu? Sim. O Falco estava me preparando para quando eu melhorasse mais, voltar ao meu lugar. Segundo ele me dizia, né? Ele queria que eu voltasse a fazer a locução da feijoada, então por isso ele me convidou para fazer essa locução da missa. Sim. E eu fiquei, né, fazendo até que tive a oportunidade, a última feijoada, de fazer a locução. Fiquei muito feliz. Foi mesmo? Como é que foi? Foi o seguinte, o menino está adentado, né? O Boca está meio adentado, ele operou. Então, o menino que estava fazendo a locução me pediu, pô, tia Vera, não dá para você fazer a locução para mim não, que eu não gosto muito de fazer isso. Eu estou fazendo porque aí ele me contou do Boca, que eu também não sabia. Eu falei, não, pode deixar que eu faça. Aí eu fiz a locução. Mas a pedido do garoto lá, o Scarto, nosso presidente, a quem eu também prezo muito, permitiu que eu fizesse, porque eu fui perguntar a ele se eu poderia fazer, né? Você, quando tem pessoas superiores, você tem que respeitar a hierarquia. Eu aprendi assim. Aí ele me permitiu fazer, eu fiz a locução, espero ter dado conta do recado. Tenho certeza que sim. A senhora pode falar assim de sambas marcantes da trajetória da Portela e desfiles, carnavais que tenham ficado registrados na memória da senhora? Olha, um carnaval que ficou na minha memória, Iluaê. Iluaê, Iluaê, Odara, negro cantava na nação, Nagô. Esse carnaval foi interessante, muito bonito, falando sobre o negro, né, a escravidão. Eu me lembro nos concursos que tinha aqui para Samba Enredo, eu lembro do Jerônimo de Tamanco, o Jerônimo era do lado desse samba, aliás, desse não, do samba do Davi Correia, perdão. Aí ele botou todo mundo de tamanco, quando o samba do Davi entrava, Jerônimo entrava no salão aí, com a turma, todo mundo de tamanco. Esse carnaval eu não esqueci, Iluaê. Outro também foi o circo. Eu não me lembro agora do samba do circo que eu esqueci. Mas esse foi um carnaval muito bonito que a Portela apresentou em homenagem ao circo. E tantos outros. Deixa eu ver mais um. Passárgara, um amigo do rei. Foi o samba enredo do Davi Correia, muito bonito. E teve um compositor que não está mais aqui conosco, mas está vivo, chamado Joel Menezes. Ele fez um verso que eu guardo até hoje na minha memória. Tem arco-íris no céu, pintado a lápis de cor, onde uma lua de mel brinca de corda de amor. Não é bonito esse verso? Eu guardei esse verso até hoje. Ele não conseguiu ganhar o samba enredo, mas fez esse samba que era muito bonito. Então esses são alguns sambas e carnavais sambas marcantes que eu pra gosto, senhora, O Luaê é um carnaval que eu gostei muito, porque Cabana era o compositor Cabana e Norival Reis. Norival Reis era um compositor que parecia eu não me lembro qual é aquela terra, mas não é daqui não, um mongol, com aquele bigode caído aqui assim, careca, e muito engraçado. Norival Reis fazia a gente rir muito, um bom compositor, com muita música bonita, mas também muito engraçado, que nós tínhamos aqui na Portela. Aproveitar que a senhora está falando de compositores, cita outros compositores com os quais a senhora conviveu, que a senhora conheceu o talento deles aqui no tempo que era diretor. Olha, um compositor que eu gostava muito era o Noca, tinha bons sambas, Bom Dia Portela, né? Uns sambas bonitos. Noca, Anésio, eu tinha um carinho muito grande por ele. O Casquinha, um bom compositor também. Entendeu? Agora eu não conheço os compositores atuais, da agora eu quase não conheço nenhum. Dona Vera, qual a importância da Portela na vida da senhora? Tudo. A Portela é a minha vida, porque eu vim para cá muito nova, com 19 anos de idade, na minha adolescência, né? Então, aqui eu recebi carinho das pessoas, fui confortada por muitos. Tudo que aconteceu de bom na minha vida aconteceu aqui na Portela. Até mesmo me formar, a Portela que me ajudou, porque na época eu me lembro que quem me ajudou a comprar alguns livros, porque eu não tinha condição, foi o Carlinho Maracanã.
me ajudou, ele comprou alguns livros para mim, porque o meu dinheiro não dava, eu não trabalhava, né? Então eu pedi a ele uma ajuda, se ele podia me ajudar a comprar um livro, ele me ajudou. Sim. Então, se eu me formei uma jornalista e consegui ser diretora de um museu, mulher e negra, é porque fui ajudada pela Portela. Sim. Então, por isso eu digo a você, a Portela para mim é tudo, Sim. é a minha vida. Sim. Dona Vera, a senhora já falou um pouco desse trabalho de divulgação que vocês faziam na imprensa, mas eu queria retomar isso. Se a senhora se recorda, os órgãos de imprensa, os jornalistas e comunicadores do mundo do samba, com os quais a senhora tinha mais contato, os que tinham mais destaque? Adelson Alves, um dos grandes divulgadores de escola de samba. Ele tinha um programa na Rádio Globo à noite. Se você não fizesse aquele programa, se fosse diretor de divulgação e não fosse lá, você não era divulgador de samba. Adelson abria a porta para todos aqueles que queriam divulgar suas escolas, desde a escolinha pequenininha até a grande escola de samba. Esse é um grande comunicador, porque ele está vivo. Entendeu? A senhora ia ao programa da Adelson, levava alguém da escola, levava algum diretor ou algum compositor? Como é que era? Quando a gente era divulgador assim, a gente ia sozinho, entendeu? Só quando os comunicadores pediam para levar lá algum compositor, alguma pessoa, mas normalmente isso era um roteiro feito pelos divulgadores. E eu tenho uma amiga também que eu não posso esquecer, uma amiga muito querida, que foi uma grande divulgadora do samba. O nome dela é France. Ela está aqui conosco, eu estou trazendo para apresentar vocês. Uma pessoa que divulgou com muita vontade a Unidos do Cabo Sul. Enredos de Roberto Carlos, enredo de vários artistas, ela era divulgadora da escola na época. Então, outro cara contemporâneo que eu não esqueço, não sei se está vivo, Bira da Mangueira. Um grande comunicador também da Mangueira. Entendeu? Não esqueço dele. E do Bira, filho também do Juvenal, que foi presidente da Mangueira. O Bira foi divulgador do Cacique de Ramos. São pessoas que a gente guarda na memória, né? Que procura seguir o exemplo dessas pessoas, do trabalho delas, admira e procura fazer mais ou menos parecido. A senhora, a convite do Zé Carlos Neto, apresentou a Festa das Elegantes. A senhora se recorda desse? Não, isso tem muitos anos. A Festa das Elegantes do samba. Apresentei. Ao lado do Zé Carlos Neto, né? Zé Carlos Neto, Sim. Na década de 70 também houve a criação da Associação dos Divulgadores do Samba do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de participar dessa associação, mas não sei o que houve, que não deu certo, parou. Não foi muito para frente, né? Não foi para frente. A senhora foi também funcionária da Rio Tour, né? Teve uma trajetória como é que foi sua chegada na Rio Tour? Eu conheci um senhor chamado Rivadavia Maia, que se tornou vereador. E eu ajudei na campanha para ele se eleger. Então, ele me convidou para trabalhar na Rio Tour, como funcionária da Rio Tour. Primeiro, logo assim que eu passei a funcionária, eu fui lotada no Palácio da Cidade. Então, eu trabalhei ao lado de Saturnino Braga, que era o prefeito da época, e Noel de Carvalho, que era um dos secretários responsável pela parte de camelôs, essa coisa toda. Daí eu voltei para a Rio Tour. Fiquei no setor de comunicação social da Rio Tour, cujo chefe era Zé Carlos Azevedo, e dali foi criada uma comissão para se fazer um museu do carnaval. Então o doutor Irã Araújo, que é uma pessoa excepcional também, me convidou para participar dessa comissão. Eu participei e depois fomos todos para a Rio Tour. Para o Museu do Carnaval. Inauguramos o museu, eu fiquei lá como funcionária. Tempos depois, o doutor Irã teve que se ausentar, porque tinha outros trabalhos junto à Liga das Escolas de Samba. Me indicou meu nome para que eu pudesse dirigir o Museu do Carnaval. E eu dirigi durante alguns anos o Museu do Carnaval e me aposentei pelo Museu do Carnaval. Certo. E onde funcionava esse Museu do Carnaval? Funcionário? A ex-Miss Brasil, Vera Lúcia Couto, foi minha funcionária. O Xangô da Mangueira foi meu funcionário. Daqui teve o Oscar Bigode, que foi diretor de bateria da Portela, foi meu funcionário. E onde é que funcionava o museu? O museu funciona lá na Praça da Apoteose, lá na Marquês de Sapucaí. Certo. Agora não existe mais. Certo.
E a atuação da senhora como diretora, né? Como é que foi essa experiência? Quais eram as principais atividades realizadas pelo museu quando a senhora era diretora? Nós fazíamos exposições itinerantes. A nossa primeira exposição foi chamada Museu, a História do Carnaval Carioca e Suas Origens. Então nós tivemos a roupa da Chica da Silva ficou exposta lá, que a família nos emprestou. O primeiro tamborim usado na bateria da Portela ficou exposto lá. Não sei se ainda existe, porque muita coisa deve ter se perdido, mas nós fizemos essa exposição com todo esse material. E fizemos também uma exposição em homenagem à Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Nessa oportunidade, o cara que nos ajudou muito foi o Paulinho Andrade. Ele nos deu muita coisa que nós precisávamos, levou a própria mocidade para um show que nós fizemos na Concha, lá atrás, na Praça da Apoteose. Ele levou as passistas, a bateria, um grupo, né, da Mocidade Independente para participar, e foi muito bonito. E então esse museu tinha acervo, né? Tinha um acervo enorme, nós tínhamos muita coisa. Tínhamos bateria das escolas de samba, peças de bateria, tínhamos fantasias de algumas escolas que nos cederam, mas depois tudo se perdeu, né? Agora eu estou sabendo que recentemente foi criado um museu na Mangueira, né? A Nilcemar, que é neta a Nilcemar Nogueira, né? Que é neta da tia Zica, né? Isso. Ela está lá dirigindo, e eu acho muito legal, que a gente tem que prestigiar, né? E vocês aqui também, né? Que é um acervo muito bonito, pelo que eu estou vendo. Muito obrigado. A senhora se recorda quanto tempo esteve como diretora do museu? Mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. De que ano a que ano, se recorda? Na época, o ano eu não me recordo. A senhora também participou de uma escola mirim, né? Corações Unidos. Na Praça da Apoteose eu fui vice-presidente da Corações Unidos do CIEP. O que era essa Corações Unidos do CIEP? Olha, porque existem todas as escolas mirins, né? Então tinha uma professora lá, a Selma, ela resolveu que nós tínhamos que criar uma escola de samba da Passarela, com as crianças ali da imediação, os alunos dali daquela área, né? Então pegamos a criançada e criamos Corações Unidos do CIEP. Mas eu fiquei pouco tempo, porque eu tinha muita atribuição no museu, não me dava muito tempo para trabalhar em Corações Unidos. A senhora chegou a ter ocupar algum papel dentro da escola mirim? Fui vice-presidente da escola por um tempo, depois eu saí. Sim. Dona Vera, eu queria falar de um outro lado da senhora também, que é de compositora, né? Ah, sim, a senhora adoro compor. E como é que é esse método de criação musical? Olha, como é que vem essa inspiração? Eu acho que compor é você olhar o cotidiano. Eu vou te contar, eu tenho uma música que é meio samba, meio bolero, que eu fiz da janela do meu apartamento. Eu morava na época no 12º andar em Campinho, e eu estava olhando, na frente tinha um motel, um casalzinho na janela brigando. E eu fiz assim, como se o homem estivesse conversando com a namorada. Silêncio, venha ver, já vai raiar o dia. Se nada aconteceu, foi sua a fantasia. Eu nada prometi, eu não entrei na dança. Eu tenho outro amor que não dá para esquecer. Não me comprometi, não te dei esperança. Eu não te enganei, foi só uma loucura. Eu estava carente, precisando de amor. O que houve entre nós foi bonito, foi bom, mas não faz mais sentido. Eu não quero fingir, para que insistir? Vamos ser bons amigos. Bacana. Essa música eu fiz para esse casalzinho. Eu não sei nem quem é, mas veio na minha cabeça, eu fiz. E a senhora compôs quantas músicas? Olha, eu tenho cerca de... Eu estava olhando lá em casa, devo ter mais ou menos umas 80 músicas feitas, entendeu? Sim. Tem uma música que eu gosto muito também, chama-se Eterno Buscar. Essa música eu fiz para 2 pessoas que pararam de se amar. E ela diz assim: este eterno buscar por ali e acolá, esta angústia doída que expresso no olhar, sofrimentos da vida, pura desilusão, amargura incontida reflete
a minha solidão, fim de um caso sofrido e até marginal. Sonho pré-concebido se transforma em banal, entorpeço a mente, pois não quero pensar. Planto outra semente, quero recomeçar do eu. Doeu sim, valeu, valeu sim. Agora é bola pra frente, desisti de sonhar. Enfim, doeu, doeu sim, valeu, valeu sim. Agora é bola pra frente, desisti de sonhar. Enfim. E que outras canções que a senhora compôs que a senhora destacaria? Eu fiz uma música chamada Inveja. Porque quando uma mulher negra, jornalista, é difícil, né? E quando uma mulher negra jornalista dirige um museu, muito mais difícil ainda. Você encontra o preconceito. E algumas das funcionárias que eu tive tiveram esse tipo de preconceito. Mas eu não sou de brigar com ninguém. Eu prefiro responder cantando. Então eu fiz uma música chamada Inveja. Incomoda muita gente. Aonde eu trabalho, no meu ambiente, em tudo que eu faço, me saio decente. Não sou melhor que ninguém, mas a cor da minha pele ocupa um cargo tanto importante, cercada de inveja por gente rastante que só quer me derrubar. Vou carregar patuá, botar figa no pescoço. Essa gente só sossega quando te joga no fundo do poço. Vou fazer defumador com as ervas da Jurema, tomar banho de água de cheiro, frequentar um terreiro, vovó quem mandou. Eu fui na vovó pedir proteção, eu fui na vovó pedir proteção dessa gente recalcada que está derrotada, caída no chão. Dessa gente recalcada que está derrotada, caída no chão. Muito bom. É assim que eu respondo às pessoas invejosas. Isso aí. E a senhora sempre compõe sozinha ou tem parceiros? Eu tenho uma parceira chamada Val, né, que faz as músicas junto comigo. Algumas músicas eu fiz com o Anésio, que ele era vivo na época, né? E algumas eu fiz sozinha. Sim. Entendeu? A senhora teve uma música gravada pelo mestre Marçal e pela Alcione, né? Tive. Como é que foi essa? Como é que essa música chegou aos cantores? Olha, eu queria gravar com a Alcione, porque eu sempre gostei muito da Alcione, eu não estava conseguindo. Então eu mandei uma música para ela. Ela gostou tanto da música, já estava com o disco fechado, que ela chamou o Marçal e ela pediu para fazer participação no disco dele cantando essa música que eles fizeram. A música é assim: você partiu um dia, deixando comigo a dor. A nossa cama está vazia, refletindo nosso amor. Mas você quer voltar, eu não lhe darei perdão. Vai insistir, vai implorar, sentindo a solidão. Você partiu em busca de ilusão, feriu meu coração, sem comigo se importar. Eu cansei de ingratidão e não vou fraquejar. Impossível recomeçar. É impossível recomeçar essa música. Foi feita sozinha ou com parceiros? Impossível recomeçar é só eu. Só a senhora? É só eu. Sim. E a senhora se recorda do ano em que foi gravada? Eu não me lembro não, mas foi há muitos anos atrás. Sim. Muitos anos atrás. Dona Vera, falando agora, como é que é o seu cotidiano atualmente? Quais são os planos para futuros próximos? Eu fico em casa assistindo televisão, depois que eu tive esse problema, né? Venho a feijoada da Portela, que isso eu não posso faltar de jeito nenhum, e saio muito pouco de casa. Recebo amigos como a França, que está sempre lá comigo, a minha prima, que é Dira, e a gente vem não só na feijoada, como qualquer uma das atividades que tem no Portela que me convidam, eu trago sempre as duas comigo, ou a França, ou a Dira, ou então as duas. E, de modo geral, esse é o meu cotidiano. Então, outra coisa que eu queria perguntar à senhora. Quando a senhora se aproximou de escola de samba e quando veio para Portela, quais eram as funções destinadas à mulher? Existiam mulheres em todas as funções dentro de uma escola de samba? Como é que era a participação feminina? Como é que foram as transformações? A participação feminina era mais na aula das baianas, né? E aí eu vim quebrando um tabu, porque eu fui a primeira mulher divulgadora de escola de samba, entendeu?
e tinha aí uma que tinha sido diretora de bateria, mas isso não era comum. Certo. Geralmente as mulheres saíam em aulas, de baianas, essas coisas assim. Certo. Era muito difícil você ver mulher, como você vê hoje, mulheres como diretoras sociais, como diretoras culturais, enfim, de vários outros segmentos da escola não tinha não. Não era muito comum, né? A maioria eram homens. E a senhora foi a primeira no mundo do samba a relações públicas? As relações públicas. Divulgar uma escola de samba fui eu. A senhora esbarrou em algum momento com alguma dificuldade em relação a isso? De preconceito? A minha dificuldade foi só essa que eu lhe falei, a proibição de usar o termo de relações públicas. E eu dei uma volta, fiz o cursinho, levei lá, eles aí me permitiram usar. Tá certo. Dona Vera, qual é a mensagem que a senhora deixaria para os jovens portelenses, para os portelenses que no presente e no futuro estarão vendo esse depoimento que a senhora está prestando ao Departamento Cultural? Olha, a mensagem que eu levo é que sejam otimistas, prezem por duas coisas, o carinho e o amor pelo samba, pela saúde de vocês, se cuidem para ficarem sempre bem, saudáveis e participando na escola de samba. Quero dizer a você o seguinte, eu ainda não perdi a esperança, eu ainda quero muita coisa da vida. O que eu mais espero da vida, eu estou tendo o apoio da minha colega da França, é mostrar ao mundo que a Portela tem uma compositora chamada Vera Lúcia Correia. Eu quero agora mostrar as minhas músicas, não precisa ser na minha voz, pode ser na voz dos vários cantores que estão por aí, mas eu quero só divulgar as músicas que eu tenho. E muita saúde e paz para todos vocês. Certo. Dona Vera, o Departamento Cultural agradece muito a presença da senhora, viu? Muito obrigado por essa gentileza, por ter vindo prestar esse depoimento. E a gente encerra o depoimento de Vera Lúcia Correia, a Verinha, né? Às 15h50 do dia 10 de novembro de 2016. Muito obrigado, Dona Vera.